Olá, sejam bem-vindos ao Forbescast. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu recebo João Welsh, CEO da Revo, e Johan Bordet, CEO da Eve Air Mobility. Bem-vindos, que prazer ter vocês aqui. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Antes de chegar à parceria das duas empresas, queria comentar sobre o momento de cada uma das empresas de vocês. Então, João, um dos grandes desafios do paulistano é o trânsito, né? Vocês chegaram em 2023 a São Paulo, que é a cidade com a maior frota de helicópteros no mundo. Queria que você contasse um pouco dessa história, como foi essa trajetória até aqui e como vocês têm usado tecnologia e inteligência artificial para resolver esse problema. Obrigado, Fernando. Assim, nós chegamos cá há 2 anos e apesar de São Paulo ser a cidade conhecida como uma das cidades com mais helicópteros, não foi um fator de decisão. Nós olhamos mais para o problema de mobilidade urbana no chão, não é? O trânsito intenso, muito imprevisível, a cidade cresce muito rápido, muito mais rápido do que a infraestrutura consegue crescer, não é? O metro, os ônibus, etc. tem muita dificuldade em acompanhar e foi isso que nos cativou, não é? Porque nós já temos no nosso DNA 25 anos de voar e foi pensar como é que nós podemos dar mais acesso a essa possibilidade de voar às pessoas que hoje estão a andar no chão. E foi daí que começou toda esta ideia e ao mesmo tempo nós já tínhamos as primeiras conversas com a Eve nessa altura, já estávamos numa fase bem inicial, mas já estávamos a olhar para este novo projeto e no fundo nós os dois estávamos a ver o mesmo problema, cada um a resolver de forma diferente, mas olhava exatamente para o mesmo problema. Então decidimos avançar com a Revo, já para abrir o mercado, conectar-nos com o cliente, entender quais é que são de facto os pontos de stress, como é que nós podemos resolver e aprender, acima de tudo, que o nosso foco nestes primeiros anos é aprender muito, desenvolver e fazer crescer um produto que faça sentido para o cliente para depois lançar a nova tecnologia. Sobre o AI, só para desmistificar um pouco, no início do projeto, nós estamos a olhar para milhões, bilhões de datasets, não é? Quando se olha o trânsito de São Paulo no ano, que nós tínhamos os dados todos do ano inteiro e estamos a ver slots de 15 em 15 minutos, todo o movimento do aeroporto de Guarulhos, onde é que moram as pessoas com poder aquisitivo, a meteorologia, cruzar todos estes dados para tentar entender quais é que são os horários que faz sentido voar ou não, como é que nós trazemos as pessoas. Foi aí que entrou esta capacidade de cálculo avançada, não é? Com inteligência artificial para nos ajudar a trazer resultados. Portanto, ela não nos ajuda a voar, não é? Não tem intervenção, é mais numa ótica de estudar informação e ajudar-nos a resolver o problema e depois nós pormos em prática. Johan, no caso de vocês, o João já trouxe essa conversa com a Eve. Em que contexto a Eve se insere nessa reinvenção da mobilidade urbana? A Eve nasceu dentro da Embraer, mas com espírito de startup, então eu queria que você contasse sobre isso também. Obrigado, Fernando. Grande prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite e uma honra de ficar do lado do nosso parceiro aqui para poder transformar a vida dos brasileiros, das pessoas que moram em São Paulo, para poder uma experiência muito melhor nessa questão de mobilidade urbana. De fato, a Eve Air Mobility nasceu no incubador de inovação da Embraer. Nós somos a primeira empresa a fazer um spin-off na Embraer e nasceu em 2017, mas na verdade foi incorporada e separada da Embraer em 2020. Então, esse mês nós estamos celebrando os 5 anos da empresa, no 15 de outubro. Então, é um grande prazer, lógico. Mas aí, o que aconteceu em 5 anos? Trabalhando com os clientes, exatamente com a Revo, mas outros clientes no mundo, para ter uma constatação, um fato. São 2 bilhões de pessoas que vão morar na cidade daqui a 2045. São 10 bilhões de pessoas e 70% dessas pessoas vão morar justamente no âmbito urbano. Então, o que o João acabou de descrever para São Paulo são 200 horas por ano que o cidadão, 222 exatamente para São Paulo, horas que o cidadão ele perde no trânsito. É muito tempo. Então, essa constatação tem que achar uma solução. E a solução que nós temos é um veículo que a gente chama, no nosso mundo, de eVTOL. Eu gosto de falar também um carro voador. Eu acho que é mais simples. Infelizmente, não é um carro ainda, um voador, né, que você compra na concessionária, que você leva na garagem e você vai para o escritório amanhã. Mas talvez um dia chegar lá. Até lá, é um eVTOL. É um Electric Vertical Takeoff Landing Aircraft. É uma palavra em inglês que basicamente
fala que é um helicóptero elétrico, eu sei que os puristas não vão gostar, mas é um veículo que faz umas decolagem e pouso verticais de maneira totalmente elétrica. É isso que é a pegada, né? Hoje a tecnologia permite de justamente decolar, cruzar, voar uns 100 quilômetros com 4 passageiros, um piloto e pousar de uma maneira totalmente sustentável elétrica. Quero voltar nisso dos eVTOLs, mas João, você já comentou, né, qual foi, o que motivou essa escolha de São Paulo para ser esse grande laboratório da Revo. Eu queria saber como que a operação tem evoluído desde então, né, nesses últimos anos, e quais são as rotas disponíveis hoje que vocês estão voando. A evolução tem sido ótima em termos de aprendizado, o feedback dos clientes é muito valioso, o contacto que nós temos com o cliente. Hoje nós estamos a operar rotas fixas, não é? Que é mais dentro deste contexto de mobilidade urbana, é isso que nós queremos trazer, porque é algo que é mais previsível para as pessoas no dia-a-dia. Hoje nós operamos a principal rota de Guarulhos, não é? Essa é mais importante hoje, representa 25% das nossas receitas, portanto um quarto, e está a crescer, portanto já vai representar mais. Temos Alphaville, que no fundo é uma segunda, conhecem bem, não é? É uma forma das pessoas viverem fora da confusão, mas estarem próximos, mas acaba por ter também dias que são 2 horas de trânsito para fazer poucos quilómetros. E depois temos, isso é mais dia a dia, não é? E depois temos a Baronesa e Fazenda Boa Vista, que são mais moradias de final de semana, mas que as pessoas começam já a passar muito tempo lá, mesmo às vezes durante a semana, mas mais focado então nesse fluxo de fugir da cidade à quinta-feira e voltar ao domingo. Isso são as principais 4 rotas que operamos de uma forma fixa. Mas operamos outras rotas importantes durante a semana para aeroportos executivos também, há uma demanda muito grande. E durante o final de semana praias e tudo o que seja o fugir do meio urbano, é isso que nós vemos muito. Mas essas 4 são aquelas que têm de facto como se fosse um airline, não é? É possível reservar o horário, o número de assentos que quiser online, no website ou no aplicativo. Então tem sido uma evolução muito grande. Nós começamos só com uma rota e cada rota que se acrescenta tem complexidade em termos de logística, tanto terrestre como aérea, mas está indo bem, tem sido um bom desafio. No caso do aeroporto de Guarulhos, vocês têm uma rota que é Faria Lima, que a gente está aqui, e Guarulhos. Quanto tempo leva de helicóptero? Quanto tempo demoraria se você fosse de carro fazer esse trajeto? É a melhor pergunta de todas sobre Guarulhos, que é ninguém sabe. Por isso é que é muito perigoso ir de carro, não é? Pode ser durante a semana, dificilmente é menos de 1h15, muito difícil. Estamos a falar um horário assim depois das 10 da noite ou sei lá, de manhã já não dá, não é? Facilmente chega 1h40, 1h50, portanto em média deve andar aí, e muitas vezes ultrapassa as 2 horas e pode chegar muitas vezes a 3 horas. Feriados, tem dias que tem acidente na estrada, etc. Então tem essa imprevisibilidade. E isso cria não só um problema de tempo às pessoas, isso nós estamos a aprender, como esse fator de stress no imprevisível, que é alguém que está a sair daqui para apanhar um voo internacional, fez um investimento grande nesse voo, não é? Pensar que está no trânsito, pode perder o voo, vai ter que remarcar todos os voos, hotéis, etc. Então aqui o valor que nós estamos a acrescentar é quase como um seguro. Não é só a poupança de tempo, mas nós estamos a dar aqui um seguro à pessoa nesse sentido. Então tem um efeito bastante importante. O voar em si é rápido, são 8 ou 10 minutos o voo. É um voo bastante rápido. E voar o nosso DNA, nós fazemos há 25 anos, essa parte fazemos bem. Onde tem muita complexidade também é no porta a porta. Por isso é que nós oferecemos o serviço porta a porta, porque nós queremos garantir que nós estamos a entregar esse valor do tempo desde o momento que a pessoa sai da porta e chega ao aeroporto. Como é essa logística? É bem complexa, é muito complexa porque nós temos que ter os carros posicionados no local certo, ao horário certo, temos que garantir que os helipontos são acessíveis, não é? Se eu tiver um heliponto que demora 40 minutos a chegar de carro, eu já estou a destruir uma grande parte da jornada. Temos que controlar bem os elevadores. Parece um bocado parvo, mas os elevadores podem ser muito problemáticos, são prédios altos, que têm muito fluxo de muitas pessoas. Se tentar embarcar uma pessoa no heliponto, hora do almoço, num prédio destes, pode demorar 20 minutos a 30 minutos, não é? Então todos esses fluxos têm que ser pensados
para garantir que de facto há poupança na ponta a ponta. No próprio aeroporto também é complexo, o aeroporto de Guarulhos é complexo, e são áreas que nós procuramos todos os dias melhorar. Nós estamos à procura sempre de fluxos que permitam diminuir todo esse tempo em terra. No ar já sabemos que 8 minutos é ótimo, mas nós queremos diminuir também nas duas pontas para devolver o máximo tempo possível. Além dessa comodidade, desse seguro que o João estava falando, com os eVTOLs as operações passam a ser totalmente elétricas e sustentáveis, como você bem estava comentando. Isso é uma demanda dos clientes? Como que vocês vêm observando esse mercado? Acho que é parte, né, de uma revolução, né? A partir do momento que você consegue voar de uma maneira totalmente segura, com menos barulho, né? Especialmente, né, num âmbito muito de população alta, densa, e aí você consegue proporcionar um custo de operação menor, aí vira realmente uma proposta de valor que ele se prova por si. Eu acho que o desafio, né, é de fato chegar na certificação, porque nós estamos procurando um veículo que não é o carro voador, como eu falei, ele é realmente uma aeronave, uma categoria adicional, não é helicóptero, não é avião, até faz os dois, né, se você pensar bem. Então, isso eu acho que esse é o mais importante para nós, é demonstrar que o nosso veículo, ele não só é sustentável, porque ele é 100% elétrico, mas além de tudo, ele é seguro, né? E ele permite de fazer um transporte de pessoas, né, que não estão acostumados, porque nossa missão é reimaginar as conexões humanas, mas para dar uma alternativa de mobilidade urbana que não seja no chão, ou que não seja, né, embaixo da terra, que já está com a infraestrutura já saturada. E quando você olha para o céu, você vê que tem espaço. Como a gente pode beneficiar esse espaço e poder popularizar também, né, esse porque hoje ainda, e a Revo está contribuindo, eu tenho uns clientes, tem umas pessoas que perguntam para mim, mas quando que vai acontecer se a mobilidade já era urbana? E aí minha resposta, ela já está acontecendo, e a Revo é o exemplo perfeito, está acontecendo. Qual que é o cenário dessa certificação dos eVTOLs? O que a gente pode esperar tanto no Brasil, no mundo? A data de certificação do Eve 100, que é a aeronave, né, o eVTOL da Eve Air Mobility, é previsto para 2027. Quando nós lançamos o projeto, né, e a empresa em 2020, a gente sabia que precisa de tempo. Tem um processo, e esse processo a gente sabe muito bem, porque nós vimos da Embraer. E a Embraer está contratada para justamente cuidar dessa parte, junto com nossos engenheiros, da certificação. São 20 aeronaves certificados novos, né, plataformas novas, certificadas nos últimos 20 anos. Então, falando de experiência, a Embraer é o único fabricante de aeronave que conseguiu uma certificação das 3 autoridades principais no mundo no mesmo dia, que para a aeronave do E2, que era da EASA, que é a Autoridade da Navegabilidade Europeia, FAA, equivalente da ANAC também, mas é americana, e ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Isso foi no mesmo dia. Não é por acaso. São muitos anos de experiência, é exatamente esse know-how que a gente está transplantando, colocando para a Eve. É por isso que 2027 começa com um protótipo de engenharia. Pergunta, né, para as pessoas, e aí, quando que vai voar? Tem já um veículo, nós temos um protótipo de engenharia, ele é remoto, pilotado, né, remotamente. Nós fizemos um rollout ano passado na feira de Farnborough, e nós estamos testando, recebemos todos os motores para poder ter o voo desse protótipo de engenharia, que é uma escala 1, até o fim do ano, início do ano que vem. Então, isso vai permitir a gente fazer os testes, confirmar os modelos de engenharia que a gente veio desenvolvendo nos últimos 5 anos. E aí nós vamos começar em 2027 com o primeiro voo do veículo de conformidade. Aquele veículo, e vai ter 5, 6 deles. Agora estamos indo para 6 veículos, que aí junto com a ANAC a gente vai testar, para provar que ele é seguro, que ele vai fazer o que ele está feito para fazer. E em 2027 começa a chegar com a certificação e começa as primeiras entregas no Brasil e também nos Estados Unidos. Como que começou, como que foi construída essa parceria entre a Eve e a Revo? João, quer contar pra gente? Começou justamente quase há 5 anos atrás, não é? Exatamente quando a Eve nasceu, começaram os primeiros contactos entre nós. Na altura, eu tinha um papel diferente no grupo, eu era responsável pela estratégia de frota, e começa esta conversa de um novo tipo de aeronave. E nós achamos muito interessante o projeto, e
E mais porque estávamos a ver também o mesmo problema, não é? Então as duas coisas encaixaram e aí foi uma relação muito equilibrada. Nós lançamos o nosso projeto com a visão que tínhamos, portanto avançamos do nosso lado a fazer aquilo que é o nosso papel como operador, entender o mercado, e fomos conversando com a IVE ao longo destes anos, com uma relação muito aberta e muito construtiva. Isso é que foi muito importante ao longo destes anos. Não foi que nós desenvolvemos do nosso lado fechados e aí em portas fechadas. Nós conversamos em muitas reuniões com feedback para a frente e para trás, e isso permitiu chegar a um produto que não é só a aeronave que voa, tem muito mais outras coisas que estão por trás, que permitiram selar esta parceria que é muito forte porque tem estes pilares todos, não é? Não é só que eu vou comprar uma aeronave e depois tentar voá-la. Tem o trabalho todo que foi desenvolvido por trás e que vai nos permitir fazê-lo também de uma forma segura, eficaz e nesta mútua parceria para tentar acelerar este mercado. Então nasce de uma forma bastante natural até. Então é estratégico dos dois lados. Sim, absolutamente. Né, Johan? Quer comentar? A missão ela é igual, né? Você viu o ponto de partida do nó, né? A gente acabou de falar, é justamente prover uma solução para o cidadão, né? Que aí quer devolver o tempo que você não consegue pegar de volta. Se perdeu. E esse tempo a gente quer que, né, seja. E para todo mundo, né? O máximo possível, né? A gente não vai resolver o problema de trânsito, mas definitivamente nós estamos fazendo a nossa parte e aí vai dar uma alternativa. É isso que a gente quer crescer e vai escalar. Mas justamente com a Revo, acho que é a realidade, né, do momento, porque quando você fala de eVTOL, de operação de mobilidade aerourbana, aí, o carro voador que vai ter milhares aí, tem que começar em algum lugar. Os carros elétricos começou com alguns, né? Aí tinha as melhores performances, né? Tinha o que é para a missão. E depois você começa, mostra que funciona e aí você replica o modelo. Eu acho que vamos crescer junto. Essa é a proposta agora, né? Que nós vimos construindo, vendo, e o veículo de fato não é único. Eu acho que até um dos grandes diferenciados da IVE é que a gente não pensa só no voo do protótipo, esse é no meio, esse é um gate. Certificação é um ponto de partida, não é uma chegada, é entregar um veículo, mas depois que tem que operar de uma maneira segura, que seja confiável, né? Que você sabe que quando que tá a missão, os clientes importantes da Revo, né? Que vão no Vertiport, que a gente chama de Vertiport, não é helipada, né? Aí chega no Vertiport, vai fazer um embarque, ele sabe que ele vai ter essa garantia, esse seguro que você falou, que ele vai chegar no aeroporto em 8 minutos. É isso que a gente tem que garantir. Então eu acho que a missão ela é a mesma, tá? E para poder prover esse serviço, não só para algumas pessoas hoje, a Revo está demonstrando que está crescendo, né, esse portfólio de cliente, está cada vez mais acessível, é isso que a gente quer, e com os eVTOL vai ficar mais acessível ainda. Vocês têm começado isso, né? Durante o Paris Air Show 2025, que foi em junho desse ano, a Revo assinou o primeiro acordo vinculante da IVE para comprar 50 eVTOLs, né? Foi um acordo de 250 milhões de dólares. O que esse marco representa, não só para as duas empresas, mas para o setor de maneira geral? Para nós é um marco gigantesco. E eu já estou há muitos anos na empresa e eu posso dizer que assinar um contrato para comprar helicópteros é um processo bastante complexo. E são aeronaves que já estão cá, nós vemos, sabemos como é que voam. Então, ir a um conselho de administração para entrar num projeto destes é todo um processo novo. E saber que todas essas pessoas que estão há 25 anos a olhar para uma indústria, conhecem aeronaves que já voam, passam por esse processo, viram todos os dados e viram toda a informação necessária para assinar um contrato destes, para uma tecnologia futura, que ainda está a passar por todo este processo que o Johan acabou de descrever, demonstra que há dados muito firmes já hoje, existe informação sólida, e essa solidez vem exatamente do meio século da Embraer que existe, não é? Portanto, não é um projeto de garagem, não é uma startup, não é? É um spin-off com um legacy por trás muito importante. Então, tudo aquilo que foi demonstrado, tudo o que foi discutido entre nós, vai muito além só do conceito da aeronave. Vai toda esta parte de nós vamos ter alguém lá para nos apoiar no dia seguinte.
vamos ter alguém para resolver os problemas, para garantir a manutenção, para nos ajudar a treinar as pessoas nos padrões mais elevados que existem. Foi isso que nos permitiu chegar a esse momento, que foi um momento super importante. Portanto, foi um momento de transformação, porque é a primeira vez na história da nossa empresa que nós assinamos um contrato para um produto que ainda está no seu desenvolvimento final. Isto é uma demonstração muito forte na nossa crença desta indústria. Na indústria no todo, eu tento não me distrair muito com os outros, para ser sincero, mas eu acho que não pode deixar de ser uma demonstração de confiança muito forte para quem acredita na indústria, porque são duas empresas que, lá está, juntas trazem mais de 75 anos de experiência em mobilidade, e não é por acaso, não é por acaso que as duas se juntam, nunca se tinham cruzado no passado, mas cruzam-se neste momento na história e estão lá juntas para as duas a acreditar no mesmo futuro, não é? Portanto, acho que é um momento bastante importante, honestamente. Sim, e do lado de vocês? Acho que a IVA ela foi criado com os clientes e para os clientes. Faz 5 anos que a gente vai para o mundo explicando a solução, nossa visão e o que a gente pode trazer para operadores no mundo inteiro. É por isso que em 5 anos nós temos o backlog, o maior da indústria, de pré-pedido, né, de 2.800 veículos. Isso aí nos 5 continentes. Tem cliente que já querem uma solução da IVA, e a gente falou, não é só a solução da IVA ou aeronave, mas também a solução de pós-venda, garantir a operação da aeronave. E tem um terceiro pilar, inclusive, que é a gestão do tráfego aéreo, né? Porque quando a gente vai colocar alguns no início no ar e vai se juntando com a operação dos helicópteros, tudo bem. A gente vai usar, né, alguns dos 265 helipads aí em São Paulo e tudo bem. Agora que a gente vai querer ter milhares desses veículos, e porque isso que nós vamos ter no céu daqui a alguns anos, lá é claro que vai ter que ter essa gestão do tráfego, né? Então, aéreo. Então é uma solução também que a gente está desenvolvendo, e não é porque a IVA acha que é legal, é porque também nós temos o direito de desenvolver essa solução, porque a própria Embraer tem uma empresa que justamente desenvolve esse tipo de software. Inclusive o Brasil, a gestão do tráfego aéreo brasileiro é feito com o software da Embraer, da ATEC e 16 outros países. Então isso dá tudo, mais uma vez, né, esse legacy que você falou para poder criar, e nós estamos desenvolvendo essa solução. Aí voltando, né, com essas 3 soluções que a gente veio dando para nossos clientes, 28 clientes acreditam que a gente vai poder entregar o que nós estamos falando que nós vamos entregar. Mas isso são os LOIs, né? Letter of Intent, carta de intenção, ótimo. Quando que a Revo vem para nós e fala, agora eu vou confirmar, eu vou converter minha carta de intenção em pedido, é um sinal muito importante, é que o estudo do lado dele é viável para nós, mas tem que ser viável para a Revo. E é isso que o João, né, com a administração dele e quem toma a decisão, né, viu que realmente agora é viável. Então não só é a tecnologia que permite de ter esse tipo de operação, e também tem que ser um modelo econômico viável também para crescer. Então isso, é o momento que uma visão lá no passado, um sonho quase, né? Se a gente volta em 1965 para algumas pessoas conhecem até o Jetson, né? Falam, Jetson não é para acontecer, mas é um caminho. Isso para mim é um milestone muito importante para que a gente chegue nos Jetson um dia. E aí a Revo está sendo o pioneiro, acreditando que vai funcionar, convertendo essa carta de intenção em contrato. E tem uma outra boa razão por isso, porque essa certificação é daqui 2 anos. É amanhã no mundo aeronáutico, isso significa que é amanhã. E isso aí nós precisamos nos preparar, mas também a Revo, o João também, com as autoridades, para criar o ecossistema, né, que seja justamente as viagens aéreas, né, como que vai, aonde vai voar, qual que vai ser o fluxo de passageiro, como que vai ter que adaptar as instalações da Revo hoje, que são alguns clientes, né, por dia, né, ou por hora, e amanhã vai ser muito mais. Trazer também esse ponto de eletrificação, de carregamento também no topo do prédio, né, que eles operam hoje, né, qual que vai ser a solução. Isso tem que ser pensado agora. Então, para mim, essa decisão da Revo de engajar é concretizar e fazer acontecer. E isso que me permite falar hoje não é o futuro. Não é uma questão se vai acontecer. Está acontecendo. Uma questão de quando agora e o quanto.
Como que tem sido essa preparação conjunta das duas empresas, dos dois executivos, para a entrada, né, da operação, como você bem disse, está logo ali, 2027, como que vocês têm se preparado para esse momento, quais são os próximos passos? Com muita intensidade, nós hoje temos no mínimo uma reunião por semana, entre os dois times, no mínimo uma vez nós nos vemos e são reuniões sempre com muitos pontos de discussão. Nós temos um calendário bem detalhado do que é necessário fazer, portanto não existem muitas incertezas, nós sabemos exatamente o que é preciso fazer nos próximos 2 anos, e temos essa colaboração dos dois lados para garantir que essas tarefas sejam executadas. É ótimo porque nós vemos muito apoio do lado da IVE, não é que estão só a olhar para aquilo que é de um lado ou do outro, existe de facto aqui uma entreajuda, não é? Por exemplo, esta questão do carregamento, a IVE também está-nos a ajudar, não é? Portanto, existe aqui uma colaboração, é quase, naquelas reuniões parece uma equipa única, não é? Parece uma equipa única, com um objetivo único a trabalhar, a encontrar soluções. E do nosso lado, aquilo que nós estamos a fazer agora é tentar não, vamos trazer mais talento para a equipa, para essa equipa em específico, fazer crescer essa equipa, para podermos acelerar e darmos mais sustentação a este processo que agora está, que é numa base diária. Hoje é o dia-a-dia, já não é uma discussão, é um projeto real que nós estamos a bater dia-a-dia com execuções que têm que ser cumpridas. Só para dar uma ideia, Fernanda, a semana passada eu estava a ter esta conversa com um membro do nosso conselho, que estava a dizer, mas isso é daqui a 2 anos. Eu disse, não, qual é o tempo médio? E nós somos o 4º maior operador de helicópteros do mundo. Qual é o tempo médio que nós demoramos a introduzir um novo helicóptero, um novo tipo de helicóptero? Ficou a pensar, porque muitas vezes pode ser 9 meses, às vezes chega a ser 1 ano. Isso é uma coisa que nós já fazemos no nosso dia-a-dia. Então imagina agora uma coisa que nunca ninguém fez. 2 anos é nada, não é muito tempo, é nada. Sim. Nós já estamos atrasados, temos que correr. Então é um dia-a-dia super intenso, mas ótimo, muito colaborativo. E do lado de vocês? Fernanda, tudo que você falou, lógico, né, nós estamos nas mesmas reuniões, eu acho que começa com o DNA das empresas, né, nós somos startup, mas também temos grupos atrás da gente, eu acho que isso ajuda para ter agilidade de decisão, né, de poder tomar essas decisões, mas também tem, né, a realidade do que é uma empresa grande, né, pode trazer e apoio. Então isso para ter certeza que é para execução. Nós temos um BP, nós temos uma ideia, nós temos uma visão, mas agora é a hora de execução. Isso aí é quando você tem, né, você falou uma aeronave, né, tradicional, que seja o helicóptero ou o avião, pode demorar, preparar uma inteira serviço, é isso aí, até 12 meses, né, e agora, quando é tudo novo, tem que trabalhar agora. Isso trabalha com né, a gente chama de stakeholders dos ecossistemas, né? Tem que criar esse ecossistema, tem que trazer todo mundo que vai contribuindo ao sucesso dessa operação. Aí chega, né, passa para as autoridades de uma cidade, né? Tem até um grupo, né, de intersecretários, né, em São Paulo que foi criado especialmente para isso. Nós temos o Sandbox, que a gente chama também, né, para poder justamente juntar todos os atores do ecossistema para entender e que cada o que nós queremos fazer de operação, como vai ser a sua operação nova, mas o que cada um também precisa para isso. E a gente entender esses prazos, né? Para ter autorização, né? Para poder, aí são 6 meses, então tá bom, vamos colocar isso aí, 2027, né? E vamos fazer esse cálculo aí, né? Olhando para trás, quando nós precisamos fazer isso aí? E quando que a gente junta, estamos vendo que é agora que tem que tomar essas decisões. Aí você vai juntando, né, os secretários da cidade, de São Paulo, você está trazendo as empresas de infraestruturas, né, você está trazendo as empresas de energia, porque também, né, vão prover energia, infraestrutura, como que eles vão fazer? Os bombeiros também tem que ter, né, para toda a autorização. Isso está acontecendo agora, justamente, e acompanhando, né, de uma maneira semanal para poder garantir a operação. Senão a gente vai fazer a nossa parte, a gente, né, vai ficar uma aeronave, a gente vai produzir em Taubaté, na nossa fábrica lá no Vale do Paraíba, a gente vai entregar para a Revo vai ter os pilotos, vai ter tudo lá, mas aí vai faltar autorização no ponto, ou ponto de carregamento, não pode. Então tem que pensar muito além da própria aeronave.
Em algum momento você citou o gerenciamento do tráfego aéreo, né? A Eve tem um software, né, desse gerenciamento e a Revo foi a primeira empresa no Brasil a testá-lo. Queria que você contasse um pouco sobre isso, você, Johan. Queria que você contasse, e aí depois o João pode complementar também, como a Revo tem aproveitado essas tecnologias da Eve, como têm sido esses testes. A gestão do tráfego aéreo, ela começa no chão, né? Que é a administração da operação no chão. Como você vai ter o catering, né, a comida, os pilotos que vão chegar, quando, né, você tem algumas aeronaves, e o João vai poder falar um pouco mais dessa operação, né, como que faz a Revo, mas esse é a gente faz a gestão operacional no chão, e depois você vai para o ar. Para ter um soft, né, que vai mudando as regras de gestão de tráfego aéreo, você tem que ter aprovação DCA, né? Também tudo isso aí, o céu, né, inteiro do Brasil, por exemplo, ele está aprovado e a gestão que faz, né, no dia a dia é o DCA. Então, ele é como uma aeronave, ele precisa de uma certificação. E aí demora também. Então, não é, e porque também eu expliquei, né, que não é uma necessidade da manhã, de 2027, não precisa ter também, a gente pode fazer com tudo que nós temos hoje. Então, que a gestão, às vezes, né, a voz, visual, e funciona, ótimo. Então, do mesmo jeito que é gradual, né, para fazer, né, etapas para certificar a aeronave, a gente também tem fases para certificar esse software, né, que a gente chama de Vector. E aí são módulos. Aí começa com o primeiro módulo e um que a gente pode fazer, né, entre o operador e a Eve, justamente para fazer a gestão, né, da frota no chão. É isso que nós entregamos para a Revo, né, nesse fim do ano, né, que aí vai poder testar, ver na realidade. Funciona, tem melhorias. E isso é bom, que não é só para os eVTOL. Você vê que é um módulo que a gente pode já entregar para a Revo para fazer a gestão dos helicópteros. E aí, quando que vai chegar os eVTOL, pode inserir na gestão do dia a dia da frota. Uhum. E o Eve Tech Care? Eve Tech Care, olha essa palavra, né? Eve Tech Care, né? É o tech, né? Técnico, mas também é o tech né? De cuidar, né? O care do cuidar também, né? Então, eu acho que isso aí é um dos grandes segredos, né? De sucesso da Embraer, que a gente estamos levando para o next level, né? O outro patamar. Para nós é uma solução, uma suite de solução para garantir duas coisas. A Revo, ela quer, o João, ele quer, que eu garanto, nossos times garantem duas coisas na gestão do dia a dia, uma vez que a gente vai entregar essa aeronave. O primeiro é a disponibilidade da aeronave. Ele tem que estar disponível quando que a gente fala que vai estar disponível. Quando que o cliente aparecer lá, ele tem que estar disponível a aeronave. Não pode ter quebrado, uma peça que não funciona, que não pode. Tem que segurar essa missão. Tem que, senão não é bom para o negócio da Revo, né? Então, nós precisamos segurar isso aí. E o segundo, ele vai pedir para nós que seja, né, um custo operacional dentro do orçamento dele. Também, né, não adianta de disponibilizar um veículo que vai custar muito dinheiro também para operar, porque isso aí inviabiliza o negócio da Revo. Então, essa solução de Tech Care, ela garante justamente uma roseta de tudo que faz que a operação, ela garante essa disponibilidade e o custo operacional. São peças avulsas, são os pilotos, treinamento dos pilotos, dos mecânicos, são a manutenção, o suporte técnico. Tem que ter uma disponibilidade 24 por hora. Qualquer coisa que acontece, aí a gente tem que resolver na hora para poder garantir, né, o retorno, né, em serviço do veículo. E é isso que a Tech Care ela cuida. Falei, olha, você tem uma aeronave, mas também você tem a certeza que essa aeronave ele vai ser disponível para você. Vocês construíram carreiras bem sólidas antes de liderar as atuais companhias que vocês lideram. João, queria que você comentasse, a gente estava falando aqui também da importância do legado do grupo para trazer tanto para a Revo, para a Eve, o quanto isso é importante, o quanto essa bagagem que você traz aí de mais de 10 anos no grupo, quanto essa bagagem te ajuda hoje a liderar essa transformação e o quanto estar dentro do grupo também te dá esse suporte. É importante, é muito importante por vários fatores. A minha carreira dentro do grupo sempre foi
Eu nunca segui um caminho muito reto, não é? Sou meio um canivete suíço, portanto eu já fiz um pouco de tudo. E essa minha flexibilidade, o aprender a ser flexível dessa forma, tem sido essencial num projeto deste, que é um projeto que nós não sabemos o dia da manhã, não é? Até dou um exemplo, estava a entrevistar estamos a entrevistar algumas pessoas e outro dia entrevistava para uma posição e que me fez uma pergunta, como é que isto funciona, uma coisa específica, e eu respondi, não sei. Mas como não sabe isso? Porque se tudo correr bem, eu vou sair desta reunião, já vai ser diferente. É isso que nós esperamos de uma empresa, as empresas como nós, tem que estar em constante evolução. E é um pouco isso. Então, essa capacidade, esses desafios todos que me foram lançados nos últimos anos no grupo, porque é um grupo que tem muito esse mindset de tentar fazer um pouco sempre fora da caixa, tem ajudado muito hoje nessa capacidade de levar o projeto para a frente. E outro fator muito importante, muito importante, é a questão de segurança. Nós temos 25 anos sem nenhum acidente fatal na aviação, que é uma coisa rara, especialmente no mundo dos helicópteros, e temos um mindset de segurança muito forte. Nós temos discussões, pelo menos uma reunião por semana, muitas vezes mais do que isso, virado para a segurança, e segurança é uma coisa muito ampla. Basta alguém cair de umas escadas, numa manutenção, nós temos uma reunião sobre isso. Ninguém pode cair de umas escadas. Então é uma cultura muito ampla de segurança que eu vivo nessa cultura há mais de 10 anos, e eu trago também para esta parte da mobilidade urbana. Se nós não fizermos isto de forma segura, deitamos tudo a perder. Não vale a pena ir rápido demais. Não vale a pena achar que se formos rápido vamos conseguir fazer por aqui ou por ali que vai. Não, nós temos que fazer bem feito, e quando não dá, saber dizer que não. E essa capacidade de dizer que não é algo que foi incorporado nesta cultura da empresa, que eu trago muito no dia-a-dia. Portanto, muitas vezes aquilo que eu tenho que fazer no meu dia-a-dia é simplesmente dizer que não. E é muito importante, quando nós falamos de mobilidade aérea, nós temos que fazer bem, temos que fazer com calma e saber dizer que não quando ainda não está pronto. Então, para mim, no meu dia-a-dia, são estas duas coisas que eu mais trago da minha experiência no grupo e que me ajudam no dia-a-dia a manter o projeto no rumo que eu acho que é o que tem que ter. Interessante você trazer isso da flexibilidade, porque vocês dois são executivos, não são brasileiros, o João é português, o Johan é francês, então acho bem interessante você trazer isso, porque para você viver em outro país, para você construir uma carreira ou manter uma carreira, desenvolver uma carreira no seu país que não é o seu país de origem, tem que ter bastante flexibilidade também, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, então, na Embraer e na IVE. Começou 25 anos atrás. Eu falei até dos 5 anos da IVE, 25 anos no Grupo Embraer esse ano, esse mês mesmo. Então é uma honra, é uma empresa absolutamente sensacional, fantástico. É um orgulho nacional, internacional. Com justamente a mesma coisa com a IVE e a Embraer, aquele é o ponto comum, de novo, né? É segurança acima de tudo. Eu acho que isso aí é o ponto de partida. Não dá para fazer nada se não seja seguro, seja para nós, para os clientes, para todos. Então, eu acho que até isso, a visão ela é igual, né? Os valores entre as secas são iguais. Agora, 25 anos aí, francês, eu fui contratado na Embraer de Paris e eu me apaixonei pela empresa, pelo país, até por uma mulher brasileira, mas eu vi que aquele, né? Às vezes a gente fala do jeitinho brasileiro, eu acho que isso aí é uma força. Sendo feito do bom jeito, é uma força. A área de pós-venda da Embraer é uma das melhores do mundo. Aí você fala, mas às vezes você pega aqueles outros concorrentes da Embraer, que seja, não vou dar os nomes, mas muito, né, os americanos, os europeus, eles são até 10 vezes maior. Mas é uma coisa, no pós-venda, a satisfação ao cliente, você não faz com tamanho, você faz com carinho, com relacionamento, porque nossas máquinas, elas são complexas e vai acontecer o que vai acontecer. O Murphy, como a gente fala, né, ele vai fazer quebrar a máquina, né, no pior momento, no pior lugar, mas tudo bem, e a gente pode tentar até evitar, né, que quebrasse, mas se for acontecer, como você vai
resolver o problema. Eu acho que esse aí é o que a própria Revo está enxergando também. Tá bom, mas quando que eu vou receber esses eVTOLs? Eu vou estar no Lipad. E aí tem também um problema com a máquina que acontece. Como que a IVA ela vai resolver isso? Eu preciso de um parceiro. E eu acho que essa cultura brasileira daquele, né, sempre não desistir, de sempre pensar que não, vamos lá, vamos conseguir, vamos... Eu acho que isso se traduz numa maneira de trabalhar e de viver que para mim eu acho que faz maior diferença. Você faz isso de uma maneira certinha e de uma maneira ética, vira uma força. Eu acho que é isso que a Embraer tem e a IVA ela tem. E ela é local, né? Aí ela tem um DNA brasileiro, mas também é uma empresa que está espalhada pelo mundo, que seja a Embraer, mas também a IVA também. Nós temos pessoas que são, não, moram no fora do país, ou são até estrangeiros, mas esse DNA, aquele cuidado que a gente tem com nossos clientes, acho que isso é a grande força. Com um produto, lógico, né? Seguro e de qualidade. João, pensando no futuro do transporte aéreo, né, no Brasil, mas no mundo também, como que você enxerga o papel dos eVTOLs nesse cenário? Quais mudanças a gente pode esperar nos próximos anos? Como que a Revo quer liderar essa revolução da mobilidade aérea? Eu acho que o Johan já falou de muitas características, olhando para, simplificando, uma obviamente é a parte ambiental, não é? Eu acho que o ruído é super importante. Quem mora em São Paulo, nós já nos habituamos ao ruído dos helicópteros, mas no dia que eles desaparecerem, eu acho que é um ganho substancial. Não é só uma coisa incomodativa, tem impacto, não é? Tem impacto no nosso bem-estar. A parte, obviamente, da emissão de gases, mais uma vez, é uma cidade que é uma cidade fantástica, mas que tem esse problema. Há muitas emissões ainda de gases, não só no ar, mas também na estrada. Isso vai ter um impacto aqui no meio urbano gigantesco, não é? O dia que sentirmos isso, vamos valorizar bastante. E por último, a questão último não, tem mais dois, mas assim de impacto direto com o cliente é a segurança, os níveis de certificação que a Embraer está a ser exigida para certificar o IVE são bastante elevados, são aeronaves que vão ser no papel, e nós acreditamos que na prática vão ser ainda mais seguras do que a tecnologia que nós operamos hoje. Isso é muito importante, com mais redundâncias, mais simples do ponto de vista tecnológico. Tudo isto são pilares fundamentais. O outro que se fala muito, isso vai ter um impacto diferente, mas também importante, é a parte também do custo operacional. Mais uma vez, uma tecnologia desenvolvida de raiz, com componentes sofisticadas, mas mais simples do ponto de vista da operação, que vão permitir um custo de operação mais reduzido e assim ampliar a quem nós podemos oferecer este serviço, não é? Tornar um pouco mais democrático esta possibilidade de voar e fugir ao trânsito. Nunca será 100%, quer dizer, no futuro pode ser, mas nesta primeira fase nós temos que ser realistas e conseguir ampliar um pouco mais, e isso que esta tecnologia vai trazer. Portanto, para nós é super importante. Nós já estamos embarcados no projeto, nós estamos a fazer com a tecnologia que existe. Então nós só queremos fazer de facto esta plug and play, retirar e colocar esta tecnologia nova e trazer para um cliente aquilo que ele mais quer, que é ter um produto ainda melhor, não é? Isso em São Paulo, mas a nossa missão é trazer isto para todas as cidades que tenham características semelhantes a São Paulo. Então hoje nós já olhamos nós temos várias discussões, olhamos para uma lista que tem mais de 10 cidades nessa lista. São discussões complexas e cansativas, mas muito importantes para nós fazermos bem feito. Então São Paulo é o início, é onde nasce, é um projeto com muito orgulho. Eu digo sempre que é um projeto com DNA brasileiro, agora ainda mais, não é? Tornou-se super DNA brasileiro, e daqui para o mundo, sem dúvida. Nasce aqui, mas é para o mundo. São quantas aeronaves vocês têm hoje? E aí a pessoa... ela faz uma reserva como se ela estivesse ali fazendo uma reserva comum, né? Ela entra, reserva o lugar dela, ela pode reservar a aeronave toda, como que funciona? Hoje é exatamente assim, reserva no aplicativo ou pelo website, ou diretamente com concierge. Isso vem mais tarde, nós colocamos o concierge porque entendemos que aqui no Brasil há muito essa vontade do contacto físico, de falar, entender, até porque é uma coisa nova, não é? Gera muitas dúvidas, mas é bem simples, não é? Demora 3, 4 minutos, paga, tem tudo confirmado, e o aplicativo tem uma grande diferença versus, por exemplo, reservar um assento no airline, que é, nós estamos sempre a entregar a jornada porta a porta. Então o cliente vai incluir o endereço onde está. Eu estou na Forbes,
e para onde é que quer ir, destino final. E nós já organizamos a jornada toda, com o carro, fica tudo resolvido até à porta do check-in. Okay? Se quiser, até à porta do avião, até. Okay? Nós fazemos a jornada até à porta do avião. E isso simplifica muito, não é? Porque retira aquela incerteza de, mas como é que eu vou? Como é que eu entro no helicóptero? Não, eu vou buscar, tem a jornada completa. E isso está tudo incorporado na tecnologia. E a ideia é continuar a expandir o serviço dessa forma, tornando cada vez mais fácil o acesso. Nós temos agora uns projetos para tornar essa acessibilidade à mobilidade cada vez mais simples, porque é bastante importante. Johan, a IVE publicou recentemente um estudo que eu achei bem interessante, que mostra o potencial de 30 mil eVTOLs em operação até 2045. Onde estão o Brasil e a América Latina nessa projeção? Nós estamos num lugar muito importante. De fato, a gente dividiu, nós somos o primeiro fabricante de eVTOLs que publicou esse tipo de estudo forte, né, do nosso know-how, né, do mundo aeronáutico, mas a gente fez até uma parceria, né, baseada no algoritmo do MIT para ver, né, onde são as pessoas, quais são as rotas. A gente é capaz hoje, né, conversando com o cliente, de definir as rotas que são as melhores ou para começar e depois por fase, né? Então e a gente mapeou o mundo inteiro, né, as principais cidades do mundo. Esse estudo ele fala de justamente 30 mil veículos, né, que a gente comenta que o UAM é Urban Air Mobility, que vai até 150 quilômetros de distância, né? Tem outro tipo de mobilidade aérea também, mas aí é regional, aí é mais entre cidades, né? Que hoje a gente acredita que a tecnologia para os eVTOL, né, ela está limitada ainda e ela permite até 150, né, quilômetros, 100 quilômetros para nós, mas vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, né? Do mesmo jeito que as baterias para os carros, né, vai evoluindo, cada 3 anos tem um breakthrough, tem uma melhoria, e vai acontecer também para nós. Mas são 800 cidades no mundo daqui 20 anos que vão ter mais de 1 milhão, né, de pessoas. Se você imagina 50 eVTOL ou 40 eVTOL para cada uma dessas cidades, você chega nos 40 mil mais até. Então, não é um número que parece que você vai, 30 mil, mas parece muitos, né? Daqui, né? 2045. Mas isso vai ser exponencial, porque eu posso garantir para você. E os clientes da Revo, eles falam isso, né? Eu converso com alguns deles. Uma vez que você experimentou a mobilidade aero-urbana, é difícil de voltar para trás. Então, não tem dúvida, uma vez que a gente trabalha a aceitação do público, mas de fato, começar a concretizar, não tem volta atrás. Então, vai ser exponencial mesmo. E esse número, eu acredito que ele seja conservador. Tímido ainda. Conservador, isso aí, tímido. Bom, para fechar a nossa conversa, eu queria saber, pessoalmente, o que significa para cada um de vocês liderar essa transformação, colocar o Brasil no mapa global da inovação aérea? João, você primeiro, por favor. É um projeto que eu guardo com muito carinho mesmo. Eu acordo todos os dias com muita energia para começar nos desafios do dia. Nós sabemos, eu costumo dizer que lá dentro, com a equipa, nós sentimos qualquer coisa aqui dentro. É um sentimento difícil de explicar, mas nós vemos isso acontecer à frente dos nossos olhos todos os dias. O contacto que temos com o cliente, o grau de satisfação que estamos a trazer, aquilo que estamos a devolver ao cliente, resolver às vezes de última hora que ligou, poxa, vi agora que está 3 horas para o aeroporto, ainda dá, vi uma notícia vossa, ainda conseguem. Então, ver que de facto nós estamos a trazer uma solução, não é só, criamos aqui um produto bonito, mas não, nós estamos ali no dia a dia a trazer algo que tem valor. E está no início, não é? Ainda temos tudo isto para trazer. Então eu não minto, o meu dia a dia é fantástico, é um dia cheio de desafios, mas é um dia fantástico. E ter esta possibilidade de fazer um projeto destes com 100% de DNA de cá, do Brasil, de um país que nós os dois adoramos, não é? Temos uma paixão, ainda torna mais especial, não é? Porque é um país incrível, é um país que, na minha opinião, se vende mal, eu costumo dizer isso, se vende mal para fora, não é? Lá os brasileiros costumam ser os primeiros a dizer mal de si próprios, mas é um país incrível. Quantos países têm tanta indústria inovadora como o Brasil? E fazer parte dessa história, não é? Para mim é uma honra absoluta, sem dúvida. E você, Johan? É uma honra, uma honra. Eu aceitei
essa posição 2 anos atrás, né, com muita humildade e olhando o que nós estamos fazendo, é uma revolução, é uma grande revolução no mundo aeronáutico, né, da aviação. Vamos se lembrar, quem que voou a primeira vez foi um brasileiro, o Santos Dumont, lá em Jardin de Bagatelle, em Paris. Então tem uma conexão, até ele e eu tem uma conexão muito forte com isso, e eu estou vendo que, putz, nós estamos para dar um gás, né, para a aviação de uma maneira tão linda e inspiradora. Então isso me inspira. Eu acho que inspira todo mundo. Então é para acontecer e vai acontecer. Isso que eu acho que cada dia que passa eu tô vendo que não é mais um sonho e vai acontecer. Então coloca no Brasil num patamar internacional como, né, como que eu falei, talvez tinha lá no início, né, em 1903, quando que o Santos Dumont voou lá, mas ele estava em Paris, agora vai ser no Brasil, é 100% brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil com engenheiros e brasileiros, né, vai entregar, vai produzir no Brasil para cliente e consumidor e passageiros brasileiros. Falei, e isso vai ser um dos primeiros no mundo. Então fazendo história. Com certeza. Obrigada, João, Johan. Prazer conversar com vocês. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo Forbes Cast.